Bem-vindo ao Green Steps, o podcast de conversas com profissionais da área da sustentabilidade sobre as suas trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais. Vamos lá para mais uma aventura. Meu nome é Luiz Guilherme Natário de Mello e a nossa convidada de hoje é muito especial. Me refiro à doutora Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente entre 2010 a 2016, bem como servidora de carreira no IBAMA. Ela é bióloga pela Universidade de Brasília e fez o doutorado em Planejamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, gentilmente não tecerei maiores detalhes sobre o extenso currículo da doutora Isabela, pois a conversa de hoje tem este condão de falar mais sobre a profunda experiência da ex-ministra. Portanto, vamos lá checar a trajetória da doutora Isabela. Doutora, em primeiro lugar, eu quero agradecer profundamente a sua presença no Green Steps, é uma grande honra. E só um esclarecimento, muito embora eu me dirija à doutora como convidada, eu quero salientar que este espaço é seu. Então, sinta-se à vontade para conduzir a conversa e colocar os tópicos que desejar. Muito obrigada, Luiz Guilherme. Eu estou à disposição para você com essa conversa. Obrigado pelo convite. Para falar um pouco sobre os desafios do Brasil em face dos desafios globais de meio ambiente e a importância disso não só para uma agenda global, mas para o nosso desenvolvimento e particularmente para esse realinhamento, esse necessário realinhamento do Brasil com a contemporaneidade. Então, eu estou à sua disposição, eu sei que você certamente tem algumas questões para me fazer, e a partir do que você for me provocando, eu vou ter liberdade de adicionar comentários e para poder construir uma entrevista que possa ser o mais abrangente possível, considerando o limite de tempo que nós temos. Perfeito, doutora Isabela. Muito obrigado pelas suas colocações. Doutora, uma pergunta, até puxando o gancho na minha fala. A doutora poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória? Desde as salas de aula da UNB até o Ministério do Meio Ambiente, qual foi o maior obstáculo nessa caminhada? O que fez para contorná-lo? É uma história, na realidade, muito típica da minha geração. Eu sou a primeira geração que nasceu em Brasília. Então, eu nasci em 61, na realidade, mas meus pais vieram para... meus pais vieram casados para cá em 60. Então, eu sou tipicamente uma geração brasiliense, e, portanto, a Universidade de Brasília era quase era um sonho de infância, uma obrigação de infância, porque eu vi a estrutura, eu cresci com a estruturação da universidade, né? Então, pais de amigos meus e amigas que eram professores na universidade estavam, por exemplo, no meu dia a dia, mas a minha família não vem de nenhuma tradição ligada a ciências biológicas ou ciências médicas, nada disso. Toda a minha família vem do lado de advocacia. E eu sou, acho que, a única pessoa que não é voltada, tem um lado da advocacia ou um lado da medicina. E, obviamente, eu tive uma forte influência de medicina, mas acabei encaminhando a minha profissão para a área da biologia, porque eu sempre achei que eu seria cientista. Eu sempre tive um fascínio com a questão da ciência, com a questão do conhecimento. E segundo os meus professores, meus chefes no futuro todos, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então isso é uma condição essencial para você trilhar, né, carreiras na área da ciência. Não só na área da ciência, na área da política também. Eu acabei aprendendo isso mais tarde. Então, acabou que eu fui fazer biologia na Universidade de Brasília, acabei fazendo dois tipos de graduação na área de biologia, e depois quis o destino que eu tivesse um encontro com o Dr. Paulo Nogueira Neto, e o Dr. Paulo Nogueira Neto, que na época era o secretário especial de Meio Ambiente, me convidou para que eu fizesse parte da equipe dele como um estagiário. Eu já tinha 2 graduações, na verdade eu fui ser bolsista do projeto Rondon, e para ajudar a fazer projetos de conservação, escrever projetos com ele, como eu vinha da área acadêmica, eu sabia fazer projetos científicos, enfim. Então, esse tinha um pouco da linguagem de projetos técnicos, entender
a demanda de criação de unidade de conservação, por exemplo, no Brasil, e naquela época, nós estamos falando de 84, né? E naquela época o Brasil já trilhava, por intermédio do Dr. Paulo, por exemplo, a cooperação com o WWF, com instituições internacionais, para ajudar o Brasil, com Tom Lovejoy, por exemplo, um grande conservacionista americano, e para ajudar o Brasil a avançar nessa área de conservação, e ao mesmo tempo o Dr. Paulo, a SEMA, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, tinha todo um lado de poluição, de combate à poluição. Então você tinha as duas agendas e era a instituição que tratava da questão ambiental. Eu cheguei a fazer concurso, até então, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, mas acabei continuando na SEMA e o Dr. Paulo me convidou para fazer parte da equipe dele em caráter permanente, e logo depois veio a criação do IBAMA, e eu faço uma carreira no setor público, como a gente chama, em todos os steps, né, todos os cargos, um a um, e isso foi aliado com um projeto também de formação acadêmica, né, você trabalhar na área ambiental, principalmente no país, no mundo todo. A área ambiental ela é organizada, no Brasil foi organizada sob 3 pilares importantes. Uma a questão da ciência, outra a questão da interlocução com a sociedade civil e outra a questão da cooperação internacional. Quer dizer, desde muito cedo, desde 72, da Conferência de Estocolmo, em 73, quando o Brasil cria a Secretaria Especial do Meio Ambiente, o Brasil sempre teve uma verdadeira percepção política da importância da inserção do Brasil desse tema e da inserção do Brasil com esse tema no mundo, em face, obviamente, de tudo que depois de Estocolmo 72 derivou para Rio 92, depois para Rio +20 e até chegarmos ao Acordo de Paris. Então, essa trajetória da diplomacia ambiental, da diplomacia climática, enfim, que está fortemente associada com conhecimento científico, isso me capturou, e da biodiversidade me capturou desde cedo. Então, eu tinha uma formação científica, fui trabalhar no setor público, portanto, mantendo a tradição da minha família, uma parte da minha família toda é dedicada ao serviço público, e o entendimento, portanto, de que você é um funcionário do Estado brasileiro. Então, você está ali para prover soluções e prover serviços públicos para a sociedade. Essa compreensão associada também a um processo de educação familiar, que meus pais sempre me ensinaram que eu tinha que conhecer o Brasil e mostrar o Brasil para mim e para meu irmão. Eu sempre tive uma forte dimensão das assimetrias do Brasil, né? O que era um Brasil do Sudeste urbano, o que era um Brasil no Nordeste ou no interior de Minas, etc., ou no sul do país. Então, isso sempre esteve muito presente, por isso o Projeto Rondon, por isso ter feito tantos trabalhos ao longo da minha formação na universidade e depois, envolvendo não só o meio ambiente estrito sensu, a ecologia, mas um olhar mais socioambiental. Aliás, um olhar esse e econômico que a própria Política Nacional do Meio Ambiente recepcionou. Então, essa trajetória é uma trajetória de servidora pública, sem nenhuma vinculação político-partidária, independentemente das minhas convicções político-ideológicas. Eu venho de uma escola de serviço público que você deve ter as suas convicções, deve ser, mas você tem, como você é um servidor público, você serve à sociedade, você tem que ter uma isenção como funcionário do Estado. Então, eu nunca me vinculei a nenhum partido político, e, por outro lado, sempre passei pela Nova República exatamente por todos os presidentes. Eu trabalhei com todos os presidentes eleitos na Nova República Brasileira, fui parte do movimento estudantil, enfim, lutei pela direta já, pela democracia no Brasil, bem típico da minha geração, né? E também todo esse legado que uma geração de 68 oferece para questões, por exemplo, de gênero das mulheres, agenda de direitos humanos, isso tudo eu vivo muito intensamente na minha vida universitária, e depois eu, obviamente, carrego isso comigo em toda a minha vida profissional. Então, falar sobre dificuldades, eu acho que as dificuldades estão exatamente nos ativos que nós temos num país como o Brasil, um país diverso, um país assimétrico, um país que tem profundas assimetrias sociais e ambientais. Por outro lado, um país extremamente criativo, um país extremamente competente, por exemplo, nas suas instituições públicas,
extremamente competente na sua ciência. Os cientistas brasileiros são de alto nível, tá? Tanto é que muitos ficam no exterior porque o Brasil não consegue equacionar uma situação, na minha opinião, que favoreça a permanência de muitos talentos no Brasil, tá? Agora, eu estudei em escola pública, depois estudei em escola privada, depois eu voltei a estudar em escola pública. Fiz a universidade, toda a minha universidade no setor público. Eu fui estudar no exterior, graças a bolsas do setor público. Então, eu tenho uma clara compreensão da importância do que é um serviço público com excelência, e também da importância de você ter um setor privado competente num país, e da importância da ciência, da importância das instituições brasileiras. Eu fui educada assim, eu vivi isso. Então, eu sei valorizar uma escola pública, eu sei entender por que uma escola primária pública é tão importante, porque eu sou uma beneficiária disso. Então, isso sempre esteve muito presente na minha vida. E, obviamente, quando você se depara em situações da sua carreira, onde você tem as assimetrias, por exemplo, do serviço público, isso é muito doloroso, porque você tem ilhas de excelência em alguns lugares do país, outros você tem profundo vazios, né, institucionais, onde o Estado deveria estar presente e o Estado não está presente. Isso favorece, por exemplo, situações de populações cada vez mais vulneráveis, cada vez mais expostas à violência, ou um sistema paralelo, né, de domínio de poder, como você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a questão das milícias, com a questão das comunidades vulneráveis. E eu fui trabalhar exatamente, mesmo sempre nas questões internacionais. Eu sempre vivi projetos internacionais, negociações de programas internacionais na minha carreira, calhou ser assim, mas por outro lado, esses projetos eram executados no país exatamente em regiões que eu tinha que ter essa bagagem social, essa bagagem, esse olhar mais ampliado e econômico das questões ambientais. Não era só o meio ambiente pelo meio ambiente, mas desde cedo eu sempre tive esse olhar, talvez pela minha educação e talvez por todas as minhas experiências nessa trajetória profissional, em que se você tem que resolver o problema do resíduo sólido urbano, você também tem que entender a dimensão da solução nessa equação, impactando, por exemplo, os catadores, né? E também entender o papel da inovação tecnológica ou das novas tecnologias para resolver todo o problema, por exemplo, de reciclagem ou reuso de materiais. Então, você tem que compreender isso. Eu sempre tive uma educação, como a gente fala, open-minded, uma coisa de entender como é que as coisas se conectam. A biologia só reforçou isso, quer dizer, todo mundo que estuda biologia sabe isso. E, por outro lado, também estudei, fiz no mestrado, no meu doutorado, toda a parte de filosofia da ciência, que foi super importante para mim. E, além de tudo, como a minha curiosidade, eu acho que toda área de conhecimento você deve, pelo menos, saber que existe. E uma educação em casa muito importante em relação à literatura e à cultura brasileira. Então, eu interagi a minha vida sempre marcada por essas várias interações, que na realidade te levam a uma multiplicidade de olhares e também isso é uma vantagem, mas também pode ser um obstáculo se você não souber priorizar, se você não souber dar foco, se você não consegue estruturar o seu pensamento para que a sua ação política propicie de fato resultados. Então, é um aprendizado de como é que você captura essas várias percepções do Brasil, essas várias lentes que você tem que usar no seu exercício político como servidor público, não é só como ministro, não, como servidor público, como servidora pública, e saber ter foco para construir processos de tomada de decisão que sejam o mais inclusivos possíveis. E, portanto, que você possa dirigir soluções permanentes e não só soluções, por exemplo, demonstrativas ou de projetos piloto ou de pequena escala. O Brasil é um país que demanda soluções permanentes, estruturantes, e é importante que você conheça o seu país, é importante que você conheça o mundo. Então, esse é o outro lado. Também eu sempre fui uma pessoa voltada muito para o externo, não para o exterior só internacional, para o externo. Minha mãe me chamava de Maria Rua, porque eu vivia na rua. Ela brincava comigo. Onde está você, Maria Rua? Entendeu? E eu acho que eu sempre compreendi muito, desde muito cedo,
pela biologia, que se a natureza nos conecta como um todo, as sociedades estão todas conectadas, acabou vindo a revolução digital, mostrando isso para a gente da maneira que hoje nós vivemos. Né? E agora, com a nova revolução tecnológica, a nova onda, que é chamada Revolução 4.0, você vai juntar esse mundo digital com esse mundo tecnológico. E isso junta com o mundo climático, com a era climática. Então, esses são os desafios que a humanidade terá que fazer frente nesse século, particularmente pós a crise da Covid, e, portanto, você vai entender como é que você está realmente conectado, interconectado, como é que você tem relações de dependência, relações de afeto, como é que as pessoas devem, de fato, buscarem uma nova relação com a natureza, mas entendendo que isso tem que se traduzir também em redução de desigualdades, em você permitir estilos de vida que sejam, pelo menos, menos desiguais. Se não são totalmente iguais, eles sejam menos desiguais. Né? E isso é um aprendizado da minha carreira de 35, 37 anos nessa área. E o outro lado é um lado quão importante a democracia é. E isso talvez para as políticas ambientais, para essa construção desses caminhos que o Brasil trilhou até recentemente. Né? Então, você não consegue realizar políticas ambientais sem a sociedade civil, sem a participação da sociedade civil, ou políticas socioambientais. Você não consegue ter essas várias lentes ou entender os seus desafios como servidor público se você não conseguir ouvir o que a sociedade demanda. E o que a sociedade demanda não é só o que ela vem pedir ao governo. É o que ela, na realidade, entende como bem-estar, o que ela, na realidade, entende como estilo de vida. Então, como uma pessoa mora no Rio Grande do Sul, ou um pequeno agricultor mora no Rio Grande do Sul ou mora no Paraná, não é como o pequeno agricultor mora, por exemplo, no São Francisco, tá? Em Pernambuco ou na Bahia. As culturas são diferentes, então a maneira de viver é diferente, as ambições de consumo são outras. É muito interessante você. Então, quando você é um funcionário que tem que lidar com essa diversidade em um país continental feito o Brasil, você tem que ter a sensibilidade de entender que não é o que você pensa, é o que você terá que aprender a pensar a partir dessa diversidade. E a partir daí, com uma pactuação com a sociedade, você terá a capacidade de propor políticas ou ser parte da construção de políticas públicas mais robustas e que sejam mais inclusivas do ponto de vista não só social, mas particularmente da inclusão política. Isso é democracia, né? Isso é expressão de cidadania, isso é entender como é que você demanda um assunto, como é que eu demando outro. Então, um dos grandes aprendizados a capacidade de criar e de manter espaços políticos democráticos para o diálogo plural e, por outro lado, fazer com que isso seja permanente. Isso é um desafio, isso é uma dificuldade, porque às vezes você tem momentos que favorecem isso muito, depois você começa a implementar situações, depois isso parece que perde o viço, mas também tem coisas que precisam acabar, tem outras coisas que precisam ser renovadas, tem outras coisas que precisam ser inovadas. E esse senso político é uma das dificuldades que muitas vezes as pessoas que trabalham para o serviço público ou para o poder público têm em relação a dimensionar melhor o que a sociedade demanda, as mudanças da sociedade e entender muitas vezes que o seu papel que você tão bem desempenhava já não serve mais para atender aquelas demandas. Então, e muitas vezes revela as dificuldades que o Brasil tem de você lutar com pessoas, por exemplo, que querem ter instituições, reservas de mercado, isso aqui eu que cuido, regulações duras para poder ter poder institucional, quando você, de fato, com o tempo as coisas vão mudando e você, em vez de ter uma burocracia a favor da cidadania, você passa a ter uma burocracia de falsos poderes associados a isso. Isso são dificuldades, você tem que perceber a capacidade de inovar e por isso também a demanda para o servidor público de se renovar, de se atualizar, de se capacitar, de se qualificar, para ele poder estar alinhado com a demanda da sociedade e estar orientado por esse sentido de contemporaneidade, não para discutir o passado. Então, nós temos que entender como é que o Brasil ambiciona o futuro, mas passo a passo. Né? Não adianta falar que nós somos uma potência se nós não trabalhamos. Potência é um trabalho realizado, a gente tem que realizar trabalho.
para poder viabilizar o que é uma potência. Não adianta achar, porque nós somos ricos em ativos ambientais, que nós seremos a solução do mundo. Nós teremos que trabalhar muito para ser a solução do Brasil, a solução da nossa região e a solução do mundo, fazer parte de uma maneira solidária, positiva, de um mundo melhor. E não é porque a natureza resolveu se sorrir para a gente. Ao contrário, se contar o que o Brasil está fazendo, o Brasil está degradando esses ativos numa velocidade tão grande, né, ativos ambientais, mostrando que quão falso é o conceito, quão falso politicamente é o conceito da abundância física. Você acha que você tem muito e que, na realidade, você pode sacar, você pode esgotar, e hoje, politicamente, a agenda mostra exatamente o outro caminho. Então, eu acho que são aprendizados de vida, de carreira, tem muito a ver também com o que eu aprendi na minha família, os valores, né, os valores éticos, morais, entender que o meu limite termina quando começa o seu. Isso é uma coisa que eu aprendi em casa. Isso é um exercício político o tempo inteiro, né? Então, entender que como servidor público você tem que saber tomar decisão naquilo que é a sua competência, mas você tem que ter uma capacidade de diálogo, de ouvir muito, tá? Para poder melhor parametrizar a sua decisão. Você não pode ir por um lado só. O país é um país plural, é um país diverso, né? Então você tem que entender que as soluções de um lugar não necessariamente são as melhores soluções para um outro lugar. Então você tem que ter um leque de alternativas, um leque de caminhos que sejam assertivos de soluções e que dialoguem com essa relação, por exemplo, de um desenvolvimento mais sustentável ou dialogue com a proteção da natureza. Isso, você tem que entender a sua missão institucional, mas entender que você não está sozinho. Quando você está na esplanada dos ministérios, você tem mais de 20 ministérios. O que significa isso? São áreas que vão interagir com você. Se você não tiver agenda com essas pessoas, você fica refém, você fica reativo, você não fica assertivo. Na política, você tem que saber propor, você tem que saber o que você quer. E para saber o que você quer, você não está numa ilha. Você tem que saber o que você quer, você tem que negociar com as pessoas e depois nos setores todos e afirmar, né, essa narrativa política estratégica de uma visão que te leva não só a construir políticas públicas mais justas no seu país, mais adequadas e mais sustentáveis, mas também te leva a uma liderança internacional, te leva a ter papéis e espaços políticos no mundo que está aí fora. Então, é um aprendizado, quer dizer, não é, as dificuldades são os ativos, na realidade, porque elas nos movimentam para buscar as soluções e fazem com que você, isso é outra coisa que eu aprendi, nos processos disruptivos que muitas vezes são necessários e nos processos de transformação num país tão desigual feito o Brasil, você precisa tomar decisões, entender ou ambicionar, melhor dizendo, quebrando a sua zona de conforto. Quem permanece em zona de conforto não consegue dialogar com as transformações que um país, que uma sociedade feita brasileira demandam, um país e uma sociedade feita brasileira demandam em relação ao um Estado eficiente, um Estado que possa ser provedor de fato de serviços públicos, um Estado que possa entender, compreender o que a Constituição diz, que meio ambiente é um bem público e, portanto, é de todos os brasileiros. Eu tenho que saber cuidar. Soberania é quem exerce soberania, quem cuida, quem é responsável. Então, se você cuida da sua natureza, você está sendo responsável. Se você não cuida, você não está sendo soberano. As pessoas devem entender isso. Mas se você tem direitos, Luiz Guilherme, você também tem obrigações. Isso é o outro lado da moeda. Tá? E, infelizmente, o Brasil, durante muitos anos, falou muito de direitos e falou muito pouco de deveres. É esse equilíbrio que também é uma dificuldade de você colocar para todos que todos são corresponsáveis, na alegria e na tristeza. Quer dizer, a sociedade é plural, mas ela tem corresponsabilidade naquilo que ela está trilhando como escolhas. E as pessoas não veem muito isso. Isso é uma questão de amadurecimento de sociedade, de educação, de formação política de uma sociedade numa nova república, na nova democracia, o novo momento da nossa democracia, tão jovem, né? Ainda com nem 40 anos tem. E a gente tem que entender isso como um grande desafio para o país. Exato, doutora. Eu, inclusive, né, nessa sua última fala acerca dos deveres, eu me lembro de uma colocação que eu não vou lembrar exatamente quando a doutora colocou isto, acredito que tenha sido no ano passado, doutora me corrija, acerca da relação Noruega, Alemanha, Fundo Amazônia,
o que o Brasil está fazendo, né? Então, e o Brasil não está cumprindo com seus deveres e ainda assim pede mais fundos. Então, eu me lembrei deste fato. Isso é uma clara, na minha opinião, uma clara posição completamente equivocada das atuais autoridades brasileiras na área ambiental. Quer dizer, o Brasil, como eu disse, a estruturação do setor ambiental sempre contou com a cooperação internacional. E essa cooperação internacional sempre foi orientada pelo forte desenvolvimento da ciência no Brasil e orientada por demandas de interlocução com a sociedade e pela competência das instituições ambientais. Então, se você precisava fazer normas, padrões ambientais para você estabelecer qualidade ambiental, isso é competência institucional, você usa as melhores metodologias, você vai ver como é que é a experiência dos outros países, etc, etc. Portanto, você exercia de fato a sua soberania verde. Tá? Você, de fato, sabendo o que você quer, conhecendo suas instituições, entendendo seus pontos fortes e seus pontos fracos, você sabe por onde você quer ir. Eu vou à sua casa, você me chama para jantar, porque eu quero conversar com você. Eu vou negociar com você algo. Se eu não souber o que eu sei, eu só vou na sua casa uma vez, que eu quero. Né? Porque você vai terminar o jantar. Foi muito bom, Isabela, revê-la, não vê-la, não sei o que, até a próxima, nunca mais me convida. Agora, se eu chego lá e digo para você o que eu quero, e que eu gostaria de ter uma aliança, por que eu quero essa aliança, por que eu quero participar, etc, etc., isso se desdobra num caminho de diálogo e se desdobra possivelmente num caminho de negociação com vistas a um acordo. Isso de uma maneira muito simplificada, o que é o processo internacional. Então, quando o Brasil estabelece relações bilaterais, como tem a relação bilateral mais antiga do Brasil na área ambiental é com a Alemanha, tá? E como o Brasil estabeleceu também uma importante relação bilateral com a Noruega, a partir de resultados que o Brasil estava fazendo, que era o combate ao desmatamento. As menores taxas de desmatamento estão na minha gestão. Isso é um processo. Isso começou lá atrás, em 89, quando você criou o primeiro programa de combate ao desmatamento, que chamava PEAL, Programa Emergencial da Amazônia Legal. Depois você evoluiu no governo Lula, com a ministra Marina da Silva, você fez o PPCDAN na sua primeira versão. Depois isso veio com o ministro Mink, tá? O ministro Mink reduziu mais o desmatamento e mexeu em algumas coisas da estratégia do PPCDAN. Depois eu comecei o meu 7º ano como ministro, e nós mexemos 2 vezes no PPCDAN, criamos o PP Cerrado, o IBAMA entrou para o Sistema Brasileiro de Inteligência, quer dizer, você mudou o patamar de como é que você trabalhava toda a gestão de combate ao crime ambiental, não só o desmatamento, mas o crime ambiental na Amazônia, tá? Onde o desmatamento é um dos blocos, né? Mas não é o único. E esse crime ambiental trabalha muito próximo, ele se mistura com o crime organizado em toda a Pan-Amazônia. Tá? Então, tráfico de drogas, tráfico de animais, tráfico de armas, isso tudo, os relatórios do Ministério Público estão todos disponíveis, as pessoas podem ler à vontade, etc, etc. Então, quando você faz essa trajetória, e o Brasil faz isso por quê? Porque é um imperativo moral, ético, legal. Crime você tem que combater. Desmatamento, 90 e tantos % é legais, então você está combatendo o crime. Isso não é, nenhum país do mundo deve nada ao Brasil porque ele está combatendo o crime. Essa é a inversão da questão. Se eu estou combatendo o crime, eu estou fazendo uma sociedade mais honesta, uma sociedade mais saudável. Eu estou cumprindo a lei. E, obviamente, se ao cumprir a lei eu reduzo o desmatamento, eu reduzo as emissões climáticas, um país que não tinha obrigação nenhuma de reduzir a emissão de carbono, o mundo reconhece isso e oferece, via um mecanismo que o próprio Brasil inventou, o próprio Brasil negociou, que é o REDD+, reconhece isso, que em face dos resultados obtidos pelo Brasil, nós vamos começar a remunerar a ideia do Fundo Amazônia. Tá? Então, remunerar por resultados obtidos. Portanto, é em cima da performance do Brasil, não é em cima do que o mundo me deve. Não, o Brasil desempenhou isso por um imperativo legal. Tá? Eu não estou chegando assim... É diferente quando você vai para a área de carbono, para a área de um carbono econômico, como eu chamo, que eu tenho uma atividade, eu tenho uma termoelétrica a carvão, óleo diesel, e eu troco essa termoelétrica por uma fonte renovável. Eu tiro essa planta industrial de geração de energia que emite carbono e vou para tecnologias com menor impacto de emissão de carbono. Eu estou fazendo uma troca. Isso é real. Então, vocês querem que eu mude? Paguem para eu mudar. Ou seja, eu estou mudando a minha base econômica, ou eu vou ter financiamentos mais baratos, faz parte da minha estratégia, etc. Outra coisa é combater o crime. Combater o crime
é uma obrigação de sociedade. Claro que eu posso ter cooperação internacional de estratégia, de monitorar melhor o crime, eu posso ter cooperação internacional para fechar fronteiras, por exemplo, para venda ilegal de madeira, eu posso ter uma série de coisas. Agora, a vontade política da sociedade e do seu governo, o governo traduz a vontade política de uma sociedade, o governo democraticamente eleito, que tenha clareza sobre isso, de que é intolerável para a sociedade brasileira perder a Amazônia para o desmatamento. O brasileiro reagiu e falou, isso é inaceitável. Então, a lei determina isso, as instituições, então, você vai, fez um programa mais eficiente, foi se sofisticando ao longo do tempo, com tecnologias, com parceria no INPE, eu tive que negociar esse DETER-B que está aí, o DETER-C que está vindo, nós negociamos para você viabilizar tecnologias mais, com maior capacidade de enxergar o desmatamento, né? Com maior, uma tecnologia que você enxerga mais do que você enxergava antes. Para auxiliar o IBAMA, revisamos toda a estratégia de fiscalização do IBAMA, fizemos os concursos públicos, enfim. O que é isso? O governo vai fazendo e a sociedade global, porque entende isso, vai melhorando esse caminho, vai remunerando na cooperação internacional e vai reconhecendo. Quando você provoca o processo disruptivo que foi provocado no país nas relações internacionais, sob falsos argumentos. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil? Primeiro, de uma maneira, o Brasil passou a ser um país muito deselegante. O Brasil foi um país muito elegante e muito receptivo e muito simpático. Sempre teve uma grande simpatia do mundo. Tá? O Brasil chegava em qualquer coisa, o brasileiro sempre foi muito bem visto das negociações, etc. Viramos um país antipático, um país arrogante, um país grosseiro, deselegante. As acusações feitas às instituições internacionais pelo Brasil, ou as insinuações, isso ofende as pessoas, ofende as instituições. Eu estive na Noruega, eu conversei com instituições, com pessoas lá, as pessoas ficaram muito ofendidas, porque estão fazendo... O povo norueguês é um povo... Para você aprovar a doação para o Brasil do Fundo Amazônia, isso passa pelo parlamento, isso passa por autorização da sociedade, vem do fundo soberano deles, do bem-estar daquela sociedade. Tá? Então, esse tipo de situação é uma situação que descaracteriza o Brasil e descaracteriza a agenda e acabou esvaziando. Para quê? Está aí, tem não sei quantos bilhões parados do Fundo Amazônia no BNDES e a Amazônia queimando, a Amazônia sendo destruída, a Amazônia sendo desmatada, etc, etc. E as relações interrompidas. Então, que estratégia é essa que você destrói? Porque não sabe construir o novo. Não quer dizer, Luiz Guilherme, que você não possa aperfeiçoar tudo. Você viu que eu falei que a Marina começou, a ministra Marina Silva começou a PPC 1, o MIC fez ajustes, eu fiz o 2 e o 3. Né? E fiz o PP Cerrado e fiz a Estratégia Nacional de Monitoramento de Biomas e se tivesse continuado, as pessoas teriam aperfeiçoado. Tá? Então, como nós fizemos o mecanismo de auto-difração eletrônico, preparamos toda a base de controlar a questão de certificação florestal, de autorização de supressão vegetal, o ministro Sarney Filho, que me sucedeu, implantou isso com a presidente do IBAMA. Isso mostra a continuidade das coisas. As bandeiras políticas ideológicas, elas funcionam de outra maneira na área ambiental. O atual governo não. O atual governo fez questão de desmontar e não colocou nada no lugar. Ele deixou um vazio. E o que colocou no lugar, melhor dizendo, é um retrocesso, é a volta do desmatamento. O Brasil hoje entrega para a sociedade brasileira e para o mundo um desmatamento, um crescimento do crime ambiental, um desmatamento que sugere estar sem controle. Está aí o vice-presidente agora anunciando uma nova operação de militares, entendeu? E sem entender, de fato, os desafios disso. Tá? Os militares sempre trabalharam conosco e sempre trabalharam muito bem, mas como apoio logístico. Tá? Nunca foram especialistas e nem têm competência legal para, por exemplo, arbitrar um auto de infração. Tá? Eu deixei um concurso aprovado no Congresso Nacional para o IBAMA e para o ICMBio, entreguei para o ministro Sarney Filho 1.200 vagas para a Amazônia, para repor exatamente o cenário que viria de aposentadoria. Entrou no teto fiscal, perderam o concurso. Depois de 4 anos negociando no Congresso. Isso tem que ser falado, as pessoas devem entender. Na minha gestão, o Ministério do Meio Ambiente teve o grau máximo de eficiência em gestão pública pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União. Então não vem falar que não existe gestão pública. Seja responsável quando vai fazer a crítica. Então essa irresponsabilidade política de falar do passado sem conhecer, para fazer bravatas, para poder dizer, soltar, nas esplanadas do Ministério, centro de governo é lugar de bravatas. Porque a sociedade é quem é impactada com isso.
Quando você faz esse tipo de situação, que você não consegue colocar nada, por uma insuficiência, inclusive, muitas pessoas desse governo, para mim, são insuficientes, porque não sabem lidar com isso. Acham que o setor público é uma coisa ineficiente. Não é. Entendo, tem dificuldade, mas tem coisas fantásticas que foram construídas e que, por 30 anos e que deram excelência ao Brasil internacional. Essa excelência internacional conferida ao Brasil tem a ver com as políticas ambientais, com as instituições ambientais do Brasil. Então, quando você rifa isso, quando você joga isso para o alto, sem saber colocar nada no lugar, ou quando você coloca, na verdade, é um processo de cupinização, você está cupinizando, o cupim está comendo por dentro das instituições. A sociedade brasileira vai levar um susto quando ela tiver que lidar com as instituições fragmentadas. Não quer dizer que o sistema ambiental não merecesse aperfeiçoamento, que você não tivesse que ter lei de licenciamento, que está há 20 anos no Congresso, que você não tivesse que aprimorar questões relacionadas às negociações de clima, que a partir da implementação de Paris. Agora, fazer isso, negando a história de um país, destruindo instituições e não sendo competente para colocar lá nada no lugar, eficiente, isso é bravata, entendeu? O próprio Floresta Mais, que foi constituído por esse governo, que é um programa, os fundos que desse programa vieram do meu resultado de desmatamento de 2014. Esse governo, agora, quem suceder esse governo, se for a querer agir internacionalmente por esses mecanismos que estão negociados, que o Brasil mesmo negociou, em cima de resultados associados ao combate ao desmatamento, o Brasil está oferecendo crescimento de desmatamento. Então, os futuros ministros não terão acesso a esses dinheiros. Eles têm de acesso ao dinheiro que é a minha gestão, que é a Marina, que o MIC, que nós produzimos, que os ministros Sarney Filho. E eles vão entregar para o futuro o negativo. Essa relação de causa e efeito, de responsabilidade, que a sociedade tem que entender. Porque você não pode descontinuar as coisas por um prejuízo da sociedade. Você deve aprimorar as coisas. E não foi o que aconteceu. Você interrompeu, não colocou nada no lugar, criou uma crise política sem precedentes. O Brasil hoje é um país fragilizado na sua interlocução internacional, absolutamente fragilizado, tá? E me parece, da minha perspectiva, que a maior parte, pelo menos eu só posso falar da área ambiental, do que está colocado aí se revela extremamente insuficiente e ineficiente do ponto de vista da formulação de políticas públicas. Entendeu? Então, ambientais. Isso gera também uma esquizofrenia institucional, como colocar o Serviço Florestal Brasileiro, uma coisa é o fomento florestal dentro do Ministério da Agricultura, como atividade econômica, outra coisa é colocar toda a parte de gestão de florestas, o recurso florestal, como o recurso hídrico, o recurso ambiental natural nas mãos de uma área de fomento. Foi o que aconteceu com a área de recursos hídricos. Hoje você tem uma Agência Nacional de Águas completamente desvirtuada, colocadas, hoje virou Agência Nacional de Águas e Saneamento, sob o domínio do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é um ministério outorgado. Ele pede outorga de água. Então, o outorgante é também a mesma autoridade. A ANA é uma autoridade outorgante e ela também está vinculada a uma entidade outorgada. Quer dizer, isso é de uma incoerência. E o recurso hídrico, como recurso biológico da pesca, como os peixes, aí que eu falo, e o recurso florestal, o recurso, não a atividade de fomento. Uma coisa é atividade pesqueira, uma coisa é atividade de fomento florestal, tá? Isso vai para a área econômica. Agora, a área que gere o ativo como um todo, é a área, deveria, como foi concebida anteriormente, com recurso hídrico, etc., etc., é a área ambiental. Então, você cria uma esquizofrenia. Você tem um Sistema Nacional de Recursos Hídricos, conduzido pelos estados, pelos comitês de bacia federais e estaduais. O federal, a cabeça do sistema, está lá na área de desenvolvimento regional, e toda a implementação do sistema na instância estadual está nas mãos dos órgãos de recursos hídricos, dos órgãos ambientais. A mesma coisa quando você vai para o Código Florestal. O Código Florestal, toda a implementação está nos órgãos estaduais de meio ambiente e a cabeça está com a ministra da Agricultura. Quer dizer, isso é uma esquizofrenia. Claro que não implementa, claro que altera um CAR, claro que fazem o que fizeram, que começa a aparecer o CAR com sobreposição de área embargada. Eu falei, como se tinha os filtros todos que impediam isso? Por isso os atrasos. Aí agora reformularam tudo para ver se funciona. Então, quem toma decisão de clima no Brasil? Você sabe? Ninguém sabe. Quem é que toma decisão política, decisão econômica no Brasil? Ninguém sabe, não tem transparência mais nenhuma. Você não conversa com mais ninguém. E quando você conversa com o setor privado, é com parte do setor privado. Tá? Então, essa esquizofrenia institucional que o Brasil criou leva a mais confiança
na área ambiental desses interlocutores internacionais. Então, não é só a ruptura com o Fundo Amazônia, etc. Tem a ver com o que você também está oferecendo nesse pacote e como é que as pessoas do mundo internacional estão vendo com muito pragmatismo, com profunda desconfiança, o que vem do Brasil. E o que é mais representativo disso é o que o Brasil apresentou de atualização da NDC de Paris em dezembro, mostrando o descrédito total em relação ao Brasil, porque o Brasil, em 2015, ofereceu a NDC mais ambiciosa e o que ele ofereceu em 2020 é um retrocesso, inclusive em chamado aumento de ambição. Todo mundo aumentando a ambição para cortar e o Brasil, em 2025, 2030, vai entregar mais carbono do que ele se comprometeu a entregar, ou seja, mais emissão do que ele se comprometeu a entregar em Paris, que ele foi um dos líderes do Acordo de Paris. Então, essas contradições vão direto na credibilidade brasileira, direto. Entendeu? Então, eu acho que tem gente que nesse governo que acha que você vai para uma conferência dessa negociar como se você fosse para um congresso mundial de profissional liberal, sabe? Em vez de entender o que é negociação. Eu sinceramente acho, porque se entendessem e se fosse imputada a eles responsabilidade sobre o que estão fazendo com o Brasil, eles teriam muito que devolver ainda à sociedade brasileira. Porque isso vai levar tempo para costurar, para reorganizar. Credibilidade internacional, qualquer credibilidade, você constrói a vida inteira. Basta você errar uma coisa, aquilo cai. Então você tem que voltar, recolocar, e não é só área ambiental, não. Vai ter que o Itamaraty, a excelência do Itamaraty, como foi fragilizada, e isso afeta isso que você está dizendo, relação com a Noruega, relação com a Alemanha. Por quê? Porque as vacinas diplomáticas também estão desconectadas de uma tradição, de uma excelência diplomática que o Brasil sempre teve. E voltará a ter, mas isso tudo levará tempo. Quando você ouve um ex-ministro de Relações Exteriores dizer que o Brasil, ele tem orgulho que o Brasil seja pária do mundo. Ele pode ter orgulho, eu não tenho nenhum. Tá? Ao contrário, eu como brasileira não sou pária, pelo contrário, o Brasil é muito mais do que esse povo que hoje está falando sobre isso eu posso assegurar. Então, essas contradições que tem a ver com a sociedade entender a sua corresponsabilidade, os direitos e os deveres. A sociedade tem que reclamar, a sociedade tem que se posicionar. Ela não pode aceitar isso calado, porque isso é falta de emprego, isso é falta de dinheiro para investimento, isso é falta de acesso à tecnologia, isso é barreira não tarifária, como a gente chama, a produtos brasileiros no exterior. É isso que são as consequências. Tá? Essas são as consequências. Você começa a lidar com dificuldades onde não existiam dificuldades. Postos criados, para mim, por uma insuficiência muito grande de vários atores que, infelizmente, hoje habitam o governo federal no Brasil. Doutora, retornando para 2015, eu pesquiso desastres, que é uma das minhas áreas de pesquisa, e em 2015 nós tivemos o desastre de Mariana. É um tópico que eu e os demais pesquisadores da sociologia, a psicologia social é ainda mais curiosa com isto, que é o decision making, o chamado decision making logo após a ocorrência de um desastre. Como as pessoas reagem, é um tópico muito estudado nestas duas áreas da ciência. E bem, o desastre de Mariana, em 2015, foi um evento mundialmente noticiado e até hoje é muito debatido, seja pelas consequências socioambientais, bem como por todos os debates legais, que eu também acompanho devido ao meu background, a minha formação original em Direito. Doutora, eu me pergunto aqui, como foi lidar com este evento, o desastre de Mariana, num lapso temporal de uma semana? Então, nós tivemos o rompimento da barragem, e como foi lidar com este evento, a pressão da mídia, pessoas pedindo responsabilidades, sem investigação? Como foi esta primeira semana? Pois penso que tenha sido um período muito mais intenso que as semanas subsequentes. Eu acho que, olha, o momento que o desastre aconteceu, primeiro é um desastre, não é um acidente. A indústria gosta de falar de acidente, não, é um desastre. Tá? É que nem caiu um avião, não foi um acidente aéreo, foi um desastre aéreo. Tá? Então, sem sombra de dúvida, um desastre ambiental que sem precedentes, não só pela dimensão, magnitude, etc., que significou, mas por três situações muito interessantes serem observadas. A primeira é que a empresa protagonista do desastre tinha todas as certificações ambientais.
não só da relação com o Estado, com o licenciamento ambiental, que era competência do Estado de Minas Gerais, tá? Mas todos os standards de competitividade verde que o setor privado pudesse conferir, a Samarco tinha, nacional e internacional. Tá? Então, é como você está assistindo o desastre aqui, mas a bomba também está caindo no seu backyard. Quer dizer, como que, com todas as regulações, auditorias, consultorias, enfim, standards, conformidade internacional, compliance, accountability, todas essas linguagens, tá, empresariais, e que o Brasil ocupa vários espaços internacionalmente pelo setor privado, pela indústria, pelo setor de mineração, tendo em vista a competitividade, a importância do setor de mineração para o Brasil, como que isso aconteceu com essa empresa? Tá? Então, a primeira questão, assim, eu me lembro que eu recebi a informação do desastre, era tipo 5h30 da tarde, ele começou acho que 4 e pouco da tarde, alguma coisa assim. E eu liguei para o governador de Minas Gerais imediatamente, e depois liguei para o presidente. Tá? E ele falou, estou indo para Mariana, ele ligo de lá. E me ligou, o governador Pimentel, e para falar, isso é uma coisa impressionante. Eu falei, o que eu posso ajudar? Né? E eu comecei a deslocar as equipes da Agência Nacional de Águas e do IBAMA, deslocar inclusive helicópteros, tá? Vindo da pessoas que estavam, eu tinha que mexer nas operações de fiscalização em curso, por causa do apoio aéreo, para poder deslocar as equipes de risco, de combate, de risco e de combate a desastres do IBAMA. Eu fui buscar gente no Rio de Janeiro, tirei gente do Nordeste, para poder colocar e ajudar o pessoal do IBAMA, o pessoal do Instituto Chico Mendes e da Agência Nacional de Águas, lá na região, para trabalhar com o Estado, porque você tinha uma defesa civil estadual respondendo e competente por isso. Né? E não tinha chegado ainda, demorou ainda a chegar no Espírito Santo, mas também a mobilização no Espírito Santo. Então foi um primeiro momento, assim, o primeiro dia foi horrível, essa virada dessa noite, você não tinha dimensão de tudo que estava acontecendo, mas por outro lado você tinha uma dimensão de que o que você tinha que mobilizar. Por que a gente tinha essa dimensão que você tinha que mobilizar? Porque a gente tinha experiência na área federal nos desastres de petróleo. Tá? E a área de petróleo e gás no Brasil tem isso na área federal, o plano de contingência, os planos de emergência diária, tudo isso desenhado. Tanto é que quando teve aquele desastre no Golfo do México, lá nos Estados Unidos, todo o suporte da British Petroleum, que veio do Atlântico Sul, veio do Brasil. Foi a Petrobras que coordenou isso. Tá? Então, é incrível. E nós temos, por exemplo, no licenciamento federal, várias rotinas de treinamento de prevenção de desastres. Você testa esses planos diários, plano individual, emergencial, de emergência individual e diária, e o plano de você vai testando isso o tempo inteiro. São operações dentro do licenciamento. Tá? Então, a gente tinha uma cultura no IBAMA de trabalhar com acidentes em áreas de competência federal. Porque, por exemplo, se tiver um derramamento de questão química, por exemplo, de elementos químicos numa rodovia, você sabe que isso é o Estado que cuida de transporte perigoso, você tem regras, etc, de produtos perigosos, você tem uma convenção internacional que trata disso. Então, a União tem uma visão muito crítica sobre isso. A dimensão de um desastre de rompimento de uma barragem, de rejeito de mineração, não estava no desenho de ninguém, ainda por cima a barragem da Samarco, tá? Na magnitude dessa barragem. E, portanto, o olhar foi todo para o Estado. E o que aconteceu na barragem? Estava tendo aí começou aquela profusão de informação vindo de tudo que é outro lado, que é um momento extremamente crítico, porque você não tem informações que consolidam um quadro, como eu tenho quando acontece a indústria do petróleo, como eu tinha, né? Porque a indústria do petróleo, o licenciamento é federal, então, quando é offshore. Então, a gente tem condições de operar os planos todos e imediatamente o presidente do IBAMA, ele imediatamente tem esquemas, ele tinha, né, não sei como está hoje, para acionar esses arranjos e essa informação vir todinha, mobilizando a Marinha, mobilizando todo mundo, você tem que mobilizar quando acontece offshore. Tá? E a indústria, a empresa, elas estão muito mais preparadas para lidar com isso. Tá? Porque o risco do acidente na indústria do petróleo, do desastre e do acidente, ele é muito presente no dia a dia das operações. Então, isso é uma cultura mesmo, permanente, de saber reagir, de saber agir. E o licenciamento ambiental federal recepciona isso muito bem. Tá? Ele trata isso muito bem, inclusive com normas, enfim.
Não quer dizer que o desastre não vai acontecer, mas você tem uma estratégia de prevenção, inclusive com, como a gente fala, rotinas 1, rotina 2, rotina 3, como se fosse fazendo backups. Tá? O que aconteceu no Golfo do México, os três backups falharam, por exemplo. Tá? E aí a indústria do petróleo revê todos os procedimentos com a indústria de mineração, é muito interessante. Então, o segundo momento era exatamente isso, uma contradição de informações, e obviamente no Instância Federal isso não era o Ministério do Meio Ambiente, no Estado Federal a competência era o Ministério da Energia, nós estávamos falando de uma atividade cuja concessão de lavra é federal, tá? E cuja, portanto, todo o sistema de responsabilidade e corresponsabilidade está associado à atividade econômica da mineração, não a questão ambiental, não é uma concessão minha. Tá? A questão ambiental entrava no licenciamento e o licenciamento era estadual. Eu liguei para o secretário de Estado para entender o que estava acontecendo, e estava todo mundo atordoado, todo mundo vendo os processos, etc, etc. E eu, imediatamente, ao chamar o pessoal da Agência Nacional de Águas, foi um momento que eu estou falando, essa profusão de informações chegando, o Instituto Chico Mendes preocupado com as espécies, isso vai chegar no mar, nem tinha chegado, tinha saído, descendo a lama, eu falei assim, meu Deus do céu, calma, porque aí todos os cenários vêm, tá? Vem cenário de abrolhos, vem tudo na sua frente, e eu falei assim, vamos organizar, que a gente vai administrar. Mas o pessoal da ANA imediatamente trouxe a situação de segundo risco. O primeiro risco tinha acontecido, que era o desastre. Segundo risco seria a ruptura da hidrelétrica de Risoleta Neves. Tá? Porque na linha da lama tinha o barramento da hidrelétrica. Tá? E havia o risco, eu falei, assim, isso à noite, isso, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite, ligando para todo mundo, e te falaram o governador, a lama, ninguém tinha dimensão, ninguém sabia quantas pessoas tinham morrido, você imagina tudo isso ao mesmo tempo. E eu falei assim, qual o risco? Né? E eles não sabiam, então assim, olha, pode ter risco de você ter uma ruptura da hidrelétrica. Eu falei, vocês estão brincando. Eu quase enlouqueci com essa informação, sabe? Foi um impacto para mim, assim, que eu falava assim, como é que o pessoal do Operador Nacional de Sistema, eles estão manejando, estão preparando para poder operar as comportas, né? E, obviamente, tentar com isso, tirar a pressão sobre aquele paredão do reservatório de concreto. Né? E as imagens, depois que nós vimos, estavam monitorando, tinha drone, era a lama passando por cima. E eu em pânico, porque era uma situação assim, eu punha a mão na cabeça, eu falava assim, isso não pode acontecer, porque você já vai, eu acho que Deus nunca foi tão presente, entendeu? Porque nessa hora você apela para todo mundo. Há uma terceira questão, que é, o que eu estou dizendo com isso? Nós, no Ministério do Meio Ambiente e na União, pelo menos, nós, diferentemente, estou colocando a área de petróleo, porque já aconteceram os acidentes e os desastres. Né? Como isso não era uma coisa diretamente ligada a nós, concessão na área ambiental, nós tínhamos os mecanismos de emergência, de reação a acidentes e a desastres, associados às nossas rotinas. Então, nós tivemos que transpor isso para as rotinas do Estado. Teve que fazer uma transposição. Então, eu tive que pegar o pessoal da ANA, e além dos estudos com a questão da hidrelétrica, foram fazer os estudos sobre abastecimento de água para os municípios que estavam ao longo do rio, que captavam água do rio. Então, isso tipo assim, as primeiras 48 horas. Quais são os cenários? Quem tem estação desativada? O que a gente pode fazer para reativar a estação? Tá? De tratamento que tinha sido, porque você colocou uma moderna, aquilo ali fechou, onde é que tem rota alternativa de captação de água, tem dinheiro emergencial, e aí eu tive que correr para liberar dinheiros, tá? Para viabilizar as ações, porque isso é ação excepcional de orçamento, isso não está lá disponível, você tem que assumir responsabilidade, você tem que saber assinar e saber o que você está dizendo, negociar os créditos, etc, etc. Então, isso também é uma coisa importante, porque você começa a descobrir que isso nunca teve no meu radar, quer dizer, como ministro do Meio Ambiente, quantos municípios eram 100% dependentes da captação de água de um único rio. Eu tenho clareza disso, por exemplo, o Rio de Janeiro, que capta água predominantemente do Guandu, do sistema Guandu do Paraíba do Sul. Então, quando teve a crise da Cantareira, em São Paulo, tá? Eu tive que administrar, a gente no Ministério do Meio Ambiente, tivemos que administrar exatamente se chegava a água, como é que se ia você decair muito no ponto de vista de oferta de água para a cidade do Rio de Janeiro.
né? Porque o sistema Guandu faz a transposição e abastece o outro sistema, o sistema Laranjal, que é em Niterói, mas que abastece 10% da população. Então, na realidade, aquilo que era o nosso, vamos chamar assim, mainstream, a gente tinha todos os elementos nas mãos. Aquilo que não era, nós tínhamos que, com poucos estados, voltar e desenhar para saber como é que a gente podia agir. E isso era eu num gabinete, com todo mundo entrando, mapas, computadores, as equipes técnicas, quem entende de cálculo de vazão, modelagem matemática, era assim, virando noite para poder trabalhar sem nenhuma, vamos chamar assim, histeria, que eu quero dizer, institucional, começar a dizer competências, não sei o quê, não. Você tinha que trabalhar em parceria com os dois estados, resolver o problema, entender a dimensão de morte, de número de mortos, entender as pessoas impactadas, entender os riscos e as vulnerabilidades que as pessoas estavam ali, que tipo de ação emergencial, e ainda tinha que entender isso que você bem pontuou. Todo mundo no Brasil tem uma cultura de punir imediatamente, né? Você quer procurar o culpado. É que nem... o Brasil é um país muito engraçado, muito assim, diferente, porque o brasileiro não tem cultura de prevenção nenhuma. Ele não tem. Uma pergunta simples. Quantos hotéis no Brasil você ficou hospedado que você faz treinamento de prevenção a incêndio? Tá? No exterior, nenhum. Tá? No exterior, você faz isso recorrentemente, não só de prevenção a incêndio, como também de terrorismo, ameaça terrorista. Tá? Eu já fiquei exposta, às vezes, 3 horas da manhã, tem que acordar, você tem que descer do jeito que você está. E você acha que está acontecendo alguma coisa e é a simulação. Se você falar que o negócio vai cair, você fala, pelo amor de Deus, segura aí. Deus é um aliado do brasileiro em todas as circunstâncias. Então, o brasileiro não tem uma cultura de prevenção. Isso é importante. E quando acontece um desastre, ele quer punir. O comportamento, não é que não caiba punição, tem que punir, mas imediatamente a própria mídia se mobiliza, tá, para cobrar coisas, como, por exemplo, responsabilidade de barragem. Eu tinha que explicar, pessoal, tem uma lei aprovada desde 2010, pelo amor de Deus, não fala aí, a lei já existe, o programa controla, tem sistema, tudo, não é isso. Vamos entender o desastre e vamos entender o contexto do desastre e vamos depois entender, dentro do processo regulatório, tudo que tem que ser aperfeiçoado. Não. Você quer primeiro punir quanto é que é a multa, e aí isso também acontece na instância estadual. Então era o governador correndo para multar. Eu falei, gente, pare. Eu tinha tido a experiência da Baía de Guanabara com a Petrobras, né? E eu falei assim, eu não vou ver esse filme de novo, que era superposição de competência, os autos de infração passam a ser nulos. Entendeu? Então eu falei, para, aí tem que chamar o Procurador-Geral do Estado, Advogado-Geral da União, coordenar isso. A presidente teve que criar o grupo de trabalho coordenador que ela presidiu. Então, você tem que construir essa governança ali em si para evitar os conflitos, chamados conflitos federativos, ou todo mundo querendo fazer, mas mesmo todo mundo disputando, né? Isso aqui é a grande verdade. E, por outro lado, eu fiquei muito impressionada. Isso é uma outra coisa importante de relatar. O despreparo do setor privado. Tá? Porque o despreparo do setor privado para lidar não só com as medidas que depois ficaram claras, que não tinha um plano de emergência, ou que era uma sirene, que um telefone que tocava, umas coisas assim inacreditáveis, que pudesse, numa empresa certificada com o que tinha de melhor de padrão internacional. Eu não estava falando de uma empresa de fundo de quintal, eu estava falando de uma das maiores empresas de mineração do país, tá? Cujas sócias são as 2 maiores empresas de mineração do mundo. Tá? Então, eu não estou falando de uma média empresa no fundo de quintal, que eu quero dizer. Não é isso. Tá? E isso você vai descobrindo com o tempo. Tá? Então, essa semana foi uma semana de enlouquecer, de final de semana eu embarcar, tive que voltar para poder equacionar as questões da governança, etc., por causa das questões legais acontecendo, aí entra o Ministério Público, aí fala com o Procurador-Geral da República, era um negócio assim, com um detalhe, que as pessoas não perceberam. Eu estava, como Brasil, liderando um dos 5 grupos de negociação do Acordo de Paris. Na semana que aconteceu o acidente, o desastre, eu tinha acabado de voltar de Paris. Tá? E eu teria que voltar a Paris
para, assim, 2 dias depois, eu não fui, para abrir com o Al Gore vamos chamar assim, grande evento de anúncio de Paris que aconteceria 15 dias depois, sei lá, 20 dias depois. Isso foi na Torre Eiffel, e eu me lembro claramente que eu não fui a Paris e eles entraram ao vivo comigo, num telão, não sei o quê, papapá. Eu desliguei esse evento, teve um atentado terrorista em Paris. Tá? E que eu tive que entrar com a presidente dizendo que o Brasil iria para a conferência. Imagina, todo mundo apavorado. Vamos embora, todo mundo vai. Então, eu estava vivendo a tensão da negociação, porque nós estávamos construindo o acordo global mais importante da década. Eu deveria ter tido estado em Paris, não fui, que era, se eu estivesse lá, eu poderia estar exposta à situação do terrorismo. Entendeu? Fiquei apavorada com os amigos que estavam lá, etc. E tinha acontecido Mariana, tinha acontecido Mariana, e aí você tem reações como assim de prefeitos querendo ir para Paris para denunciar o Brasil em clima. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falava, não é possível que eu esteja lidando com isso. Tá? E foi, o prefeito Mariana não fez nada. Eu falava assim, gente, o que vocês estão fazendo? Sabe, o Brasil sabe equacionar seus problemas. Não quer dizer que o mundo não possa... Foi o maior desastre da mineração no mundo. Tá? Então, assim, é claro que tem que estar manchete internacional, é claro que tem que mostrar, é claro que tem que denunciar, mas você não pode ir para lá achando que o Brasil não sabe agir, entendeu? E foram passar os cobres, como a gente chama, né? Pedir dinheiro. Eu olhava assim, eu falava assim, olha, eu negociando carbono no meio, e eu vendo os desdobramentos da questão de Mariana. Qual é o aprendizado disso? Primeiro, a gente precisa ter nesse país, e agora com os eventos climáticos cada vez mais frequentes, e essa incerteza da era climática, a gente precisa ter uma cultura realmente de lidar com risco e vulnerabilidade. Cultura essa que é, no seu campo, importante, a questão da percepção social, não pelos medos, mas pela importância da prevenção. O brasileiro tem que mudar, o empresário tem que mudar. A gente não tem que achar que você vai fazer uma simulação de prevenção a incêndio, por exemplo, e você desce antes no elevador para não ter que descer de escada. O brasileiro faz isso. Tá? Ele sabe que tem, porque o estrangeiro anuncia, olha, 4 horas da tarde vai ter a simulação. Tudo é super disciplinado. Né? Eu já vi brasileiro em hotel internacional descer 10 minutos antes de elevador para não ter que descer de escada. Então, se pegar fogo, ele não sabe qual é a rota da escada, porque ele desceu de elevador. Tá? Então, acho que tem uma coisa importante. O Brasil tem que saber lidar com prevenção, o Brasil tem que saber lidar com incerteza, com clima. Isso significa mudar uma mentalidade social sobre risco. Tá? A gente não tem isso na sociedade. Senão, se a gente tivesse, a gente estaria tratando a questão de contaminação de agrotóxicos de outro jeito. Tá? A gente estaria tratando a questão de risco e vulnerabilidade, por exemplo, de oferta de água no Brasil. Há tantos empreendimentos, há tantas coisas que nós somos expostos, por exemplo, à poluição química, a desastres químicos. Tá? Nós estaríamos realmente mais cuidado quando você joga uma ponta de cigarro para queimar uma mata, que isso pode destruir uma fazenda ou isso pode acabar com uma área importante, por exemplo, de abastecimento de água, porque você vai vulnerabilizar aquilo, etc, etc. Então, assim, as pessoas não têm dimensão de risco no Brasil. Isso é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é trabalhar isso na perspectiva federativa. E as competências. Então, quando você, como eu falei, a União é o poder concedente, tá? Por outro lado, você tem uma defesa civil que é a responsável para equacionar. Você tem uma defesa civil municipal que não consegue ir além do seu município. Como é que a defesa estadual coordena? Como é que você chama a defesa federal, defesa civil federal? Isso se chama plano de contingência. Então, o Brasil tem que ter planos de contingência para todas essas áreas. Tá? E isso não é claro para a população. Você tem uma coisa que você ouve falar assim, de maneira intermitente, que é, por exemplo, o plano da usina nuclear de Angra dos Reis, que se tiver um desastre nuclear, como é que você tem que evacuar? Pergunta se as pessoas, além de 5 quilômetros, sabem alguma coisa. Ninguém tem cultura sobre. O japonês, se você espirrar, ele sabe tudo, não é à toa, porque tem uma ameaça de terremoto, todas as casas são obrigadas a você ter uma mochila que você vai viver 7 dias.
entendeu? Que é o período que você tem para você poder superar a crise, faltar luz, faltar água, todo mundo individualmente tem que ter isso. O Brasil não tem a menor noção sobre isso, o Brasil não é preparado sobre isso, né? E uma terceira coisa que eu acho que é um aprendizado é a mídia brasileira. A mídia brasileira, ela precisa ser melhor treinada para abordar essas coisas. Então, ela tem, como você não tem esse conhecimento organizado, ela tampouco tem essa informação organizada pela Agir. Tá? Então, como você não tem os arranjos institucionais organizados, quando envolve, por exemplo, a competência do Estado e não da União, tá? A mídia também busca informação, que é o trabalho dela, está importante, mas isso não está organizado que permita, tá? Que ela informe de uma maneira, que eu digo assim, passo a passo dos desafios. Além, obviamente, do impacto da notícia, que é um desastre sem precedentes. Então, você acaba reagindo por partes. Assim, o cara descobre o patrimônio cultural, o cara descobre que tem população tradicional, que tem uma área indígena na área de influência, entendeu? Tem lá uma população, um território indígena. Aí você vai descobrindo isso aos poucos. Se você tem isso mapeado, essa área é uma área crítica, porque eu tenho 4 barragens, 5 barragens, eu tenho classificação de risco, eu tenho que ter mecanismos ex ante, como a gente chama, para exatamente mapear, identificar e tirar e saber como é que você vai agir preventivamente. Você não tem essa cultura no Brasil, como nos Estados Unidos você tem, como na Europa você tem, como na Ásia você tem. Tá? O Brasil ele é muito reticente a isso, o empresário sabe fazer isso para dentro da fábrica, mas não sabe fazer isso para a população no entorno da fábrica. Tá? E é isso porque ele acha que isso é uma competência do Estado, ele não tem que pagar por isso. Tá? Ou ele está isso na influência direta dele, mas na influência indireta, por exemplo, você tem no entorno da sua instalação industrial uma comunidade de baixa renda que explode um botijão de gás e pega fogo naquilo ali, a ameaça disso na sua área industrial. Você já desenhou isso? Volta e meia nós nos deparamos assustados, né? E, portanto, entender mais a demanda de ação de corpo de bombeiro, de defesa civil, dessas instituições no seu dia a dia. A gente não tem essa cultura, tá? E isso refletiu em Mariana, quando eu me lembro que eu fazia várias perguntas e eu não tinha resposta. Tá? A gente vinha com as coisas. A União tinha, a gente conseguia. Na área ambiental, tinha tudo que eu queria. Dos estados, tudo que eu precisei de Minas, do Espírito Santo, do ponto de vista ambiental, foi imediatamente fornecido. Existia E a gente entendendo, olha, nosso campo de ação aqui agora. A concessão, como é que foi operado isso. E a empresa, eu fiquei muito impressionado com a fragilidade do setor privado reagir para uma coisa de tão alta, de tão magnitude, uma magnitude tão alta, e de interagir com a sociedade sobre isso. Eu acho que eles levaram um grande susto também, entendeu? Acho que foi Eu me lembro depois, quando, bem à frente, encontrei os dirigentes, era visível o impacto emocional dessas pessoas, entendeu? Elas estavam destruídas, as pessoas. E você também tem que entender a capacidade de uma pessoa colapsar no meio de uma crise dessa. Pode ser o CEO da empresa. Se ele colapsou, ou se ele colapsar, como é que você lida com os backups sobre isso? Entendeu? É essa cultura de prevenção de acidente que nós não temos, prevenção de desastre que a gente não tem no Brasil, e que, para mim, eu me lembro que foi uma semana terrível. Foi algo assim que eu dormia pouquíssimo e eu tive que equacionar situações que eu nunca esperei, do ponto de vista da burocracia, tá? Que eu tivesse que equacionar. Isso não era uma coisa que estava... Tivemos, a coisa boa foi a presidente chamou para si imediatamente isso. Ela chamou os governadores, tá? A presidente Dilma. E ela quis, como ela também fez isso na crise hídrica de Cantareira, em 2014. Só que, nesse caso, ela me pediu que eu fosse falar com o governador de São Paulo e nós combinamos que o governo de São Paulo, o governador Alckmin, coordenaria a crise, tá? Do ponto de vista de São Paulo, e eu fui ao governador do Rio para que o governador do Rio coordenasse a parte dele, entendeu? Então, a União estava facilitando, nós enxergamos isso antes, nós tínhamos os modelos, tá? E nós fomos lá. Então, a presidente sempre foi muito engraçada, ela tinha uma visão muito dessa questão, talvez que viesse o setor elétrico, e o setor elétrico no Brasil trabalha com essa cultura de risco muito forte, né? O setor de energia no Brasil trabalha isso muito bem, tá? Absolutamente uma competência institucional incrível. Agora,
eu acho que esse apoio da presidente foi também super importante. Entendeu? Agora, por outro lado, era assim, avaliação de dano, multa não sei aonde, qual é a descrição, qual é o potencial, equipe sendo deslocada, eu tive que deslocar todo mundo. Tá? Durante uma semana, a gente praticamente parou várias atividades do Brasil para deslocar especialistas, tá? Para poder se dedicar à Mariana e, a partir dali, você começar a entender com mais clareza os desafios que estavam colocados na mesa e o trabalho importante de ser construído de baixo para cima, que a gente chama bottom-up, trazendo os estados, trazendo os municípios, uma organização dos prefeitos, por exemplo. Isso não foi nada trivial. O comitê de bacia, quer dizer, você tinha atores, todos com competências, mas isso não estava de maneira coordenada, e o arranjo que foi feito para viver a crise. E depois, como é que os estados e os municípios iriam conduzir isso do ponto de vista de lidar com as consequências, né? Então, assim, a união de um lado, mas esse sentido federativo aconteceu. Não é muito diferente do que está acontecendo hoje, quando você vê a crise da pandemia, quando a União sai, né? Sai do sistema da coordenação federativa, o que nós vivemos. Isso é muito ilustrativo. Você vê essa cultura que nós tínhamos tão consolidado no SUS, né? no sistema de saúde no Brasil, essa cultura, por outro lado, como é importante que a União tenha esse sentido federativo de juntar as partes. Isso a presidente Dilma fez no papel, e com a grande cooperação do governador Pimentel e do governador Paulo Artung. O governador Paulo Artung, ele montou um sistema muito interessante, os prefeitos do Baixo Guandu, eles foram, do Baixo Doce lá, foram montando planos de contingências do céu. Quando eu cheguei lá, eu fui vendo um a um, entendeu? Como é que tinha prefeituras tão preparadas e outras tão despreparadas, com backups. É impressionante essas simetrias de Brasil, entendeu? E a capacidade do poder público municipal reagir. Isso foi outro grande aprendizado. Nós não estamos falando de um estado, de estados pobres, né? Nós estamos falando de estados ricos da federação. Nós estamos falando de estados vulneráveis. Tá? E foi muito impressionante a liderança de maneiras distintas dos dois governadores e o trabalho que o Espírito Santo fez, porque também teve mais tempo, né? O Espírito Santo, como a lama demorou a chegar, o Espírito Santo teve mais tempo para preparar essa equação de resposta de curto prazo, né? E aqueles que estavam expostos ali à velocidade da lama estavam, na realidade, reagindo à emergência da emergência, né? E o principal drama foi assegurar água, abastecimento de água para aquela população. Uma tragédia, e infelizmente isso aconteceu pior. Desastre, eu aprendi que a gente não compara, tá? Não se compara, desastre é desastre. Mas você tem o que aconteceu em Brumadinho, de perda de vidas humanas, etc., que é também uma situação, para mim, inexplicável, tendo acontecido Mariana ainda por cima, entendeu? Você tinha uma história para dizer que você não avançasse mais nisso. Doutora, só uma última pergunta. Para quem está nos ouvindo e deseja ingressar no setor público a fim de atuar no meio ambiente, quais sugestões de livros, filmes e outros a doutora daria para esta pessoa? Olha, eu faria 3 coisas. Quer dizer, o mundo hoje está marcado com 3 crises ambientais globais: a da poluição, da biodiversidade e do clima. Tudo que vai acontecer, que nós vamos viver, e ainda por cima pós-Covid, do ponto de vista ambiental global, tudo vai ser orientado por esses 3 pilares. Tá? Essas crises ambientais se juntam a essa nova era tecnológica e digital tecnológica primeiro. Tá? O Brasil não experimentou a revolução digital como os países asiáticos já experimentaram. Então, nós vamos ter que fazer a onda da tecnologia, a quarta onda, a chamada nova onda tecnológica, que é da indústria 4.0, da revolução 4.0, vai acontecer de maneira diferenciada no Brasil, na medida que o Brasil for agregando valor em relação à sua revolução digital. Tá? Então, quem for entrar hoje tem que, não é um livro, 2 ou 3, eu acho que primeiro tem que conhecer um pouco a história, sugiro conhecer um pouco da história da diplomacia ambiental, porque vai entender esse contexto internacional de Estocolmo. Primeiro, a importância dos movimentos sociais, isso é da década de 60. Os movimentos ambientalistas surgem exatamente com esse movimento libertário da sociedade contemporânea ocidental. Tá? Então, vai desde a Primavera Silenciosa. Você tem vários livros aí que mostram
esse movimento da sociedade americana, da sociedade europeia, para você ter uma melhor qualidade de vida, exatamente no mundo pós-construção, reconstrução do mundo pós-Segunda Guerra. Mas eu olharia o processo internacional, a evolução do PNUMA, do Programa Nacional de Meio Ambiente, das Nações Unidas de Meio Ambiente, que foi criado em 72, e olharia a evolução da discussão da diplomacia ambiental. Tem um ótimo livro do embaixador André Corrêa do Lago, que fala de Estocolmo a Rio+10, explicando essas conferências todas. Não tem a Rio+20, tem a Joanesburgo, na verdade, Rio+10 vem te chamar pela sociedade. Mas a Rio+20 sugiro ler tudo sobre ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que eu fiz parte do painel que propôs isso, que é a Agenda 2030. A sustentabilidade é o pilar que converge as pessoas hoje, tá, nessa agenda global. E entender de clima. Clima tem que ter uma visão geral de clima. Tá? E no Brasil, tem, para mim, entender 3 questões. A questão de uso da terra no Brasil. Brasil, não só em relação à questão climática, mas como é que o tema se conecta. A agricultura, a questão florestal, os desafios do Brasil de produzir sem destruir a natureza. A segunda agenda que está surgindo, como são as novas economias que derivam desse momento verde do mundo. Então, entender a economia circular, pega o painel que eu co-presido, International Resource Panel da ONU, eu sou co-presidente desse painel científico, tem tudo lá, é o painel da economia circular, e entender, então, o papel dessas novas economias, e entender a agenda social e de migrações. O que eu estou dizendo para vocês? Quem for entrar nessa área tem que entender como é que as coisas se conectam. Tanto do ponto de vista geopolítico internacional, porque você está inserido nesse mundo, como é que são os desafios dessa era climática com a era digital tecnológica, que estão convergindo, que cidadania emerge disso, e ter conhecimento científico. Saiam do achismo, tá? Se aprofundem no conhecimento, nas informações, entendam as contradições, entendam o limite do conhecimento científico para afirmar determinadas teses. Tá? Ou seja, e tem que conectar. A agricultura tem a ver com comércio internacional, tem a ver com proteção de florestas, tem a ver com segurança hídrica, a segurança alimentar tem a ver com o desempenho da agricultura tropical brasileira, com parceria com a... Você tem que conectar. O mundo o mundo contemporâneo é um mundo de conexões, e, portanto, as agendas estão conectadas, e entender o papel de escolhas individuais e coletivas, o papel do consumidor individualmente e o papel da sua sociedade em exigir novos padrões, novos parâmetros e seu direito de escolha. Eu posso comprar uma carne que não vem de desmatamento. Para que eu vou comprar uma carne que vem associada ao desmatamento? Não, eu não vou comer carne. Tem gente que não vai comer carne. Tá bom, não vai comer carne é um tipo de escolha. Quem come carne, posso ter uma carne produzida de maneira sustentável, que seja não vindo do desmatamento, que tenha neutralidade de carbono. Essas escolhas precisam estar no dia a dia, precisam entender, então, a importância dessas indústrias, dessas atividades econômicas para gerar emprego num país feito o Brasil, por exemplo, e para a importância do Brasil internacional, importância internacional do Brasil em termos dessas agendas. Eu iria para coisas contemporâneas e, na medida que você for agregando conhecimento, você vai lendo o Nosso Futuro Comum, você vai lendo esses documentos históricos, do que eu falei de diplomacia ambiental. São documentos que modelam a Estratégia Internacional da Biodiversidade da IUCN, são o Nosso Planeta, tem várias coisas que contam a história para você chegar onde você está aqui e você daqui entender como é que você vai para o futuro. Então, eu olharia o futuro para poder entender o passado. Eu não começaria pelo passado, eu começaria porque está aqui e entender depois como é que as coisas foram construídas para poder ser mais eficiente na nossa ação. Tá bom? Perfeito, doutora Isabela. Reitero os meus profundos agradecimentos pela sua presença. E este foi o episódio com a doutora Isabela Teixeira. Quero agradecer por você ter escutado mais essa aventura. Se você gostou, não se esqueça de seguir o Green Steps no Spotify, Anchor, Google Podcasts e Apple Podcasts, bem como de recomendar esse canal para suas amizades que também apreciam a pauta da sustentabilidade. Por fim, já deixo o convite para que você acompanhe o Social Steps, o meu podcast internacional em que converso com profissionais de outros países pelo mundo sobre carreiras de impacto social. O Social Steps está no meu site, luisguilhermenimelo.com, cujo link está na descrição. Em breve teremos mais uma aventura.